Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês sobre os nomes de dois jogadores que o Clube do Remo estaria negociando para a sequência da Série B, para a famosa camisa 9, para a famosa centroavância do Leão Azul aí, uma vaga que abriu após a saída do centroavante Felipe Viseu ontem para o futebol peruano. A gente vai conversar com vocês, inclusive tem jogador de Série A que pode estar pintando aí no Bampará Baenão. Vamos conversar também sobre a convocação de mais uma festa do Fenômeno Azul para o próximo sábado no duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e falar aí sobre um possível dilema que o torcedor do Remo está vivendo em relação ao jogo contra o Botafogo e o jogo do rival contra o Chapecoense. Eu vou explicar para vocês neste conteúdo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. Clica no botão gostei, a meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. E também clica no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma com a pontuação que o YouTube recomenda aí para mais azulinos. E verifique também a tua inscrição no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês sobre a convocação da comissão de festas da torcida maior do Norte, a Remoçada, para este duelo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? A torcida maior do Norte, através das suas redes sociais, soltou aí um comunicado sobre essa festa do próximo sábado que eu vou ler para vocês. A hora está chegando, cada jogo é uma decisão e cada decisão merece uma festa histórica. O próximo capítulo da nossa história será escrito dentro e fora de campo e você não pode ficar de fora. Recepção de arrepiar na chegada do ônibus do time, festa gigantesca na entrada do Remo em campo para mostrar que aqui ninguém joga sozinho. Lotar o estádio é a nossa missão. Próximo capítulo da nossa história começa agora e você tem que estar lá para viver cada segundo. Então, mais uma vez, teremos lá, né, a Rua de Fogos, recepção ao ônibus do Clube do Remo e também uma festa que é surpresa aí até o momento na entrada dos jogadores, pessoal. Tá aí as organizadas do Remo, né, puxadas aí pela Maior do Norte, estão se mobilizando para fazer essa festa do próximo sábado. E como eu já comentei com vocês aqui, cada jogo em casa é uma decisão, né? Se o Remo vencer todos os seus jogos deste turno, né, deste segundo turno em Belém, muito dificilmente ele não vai ficar ali na briga pelo acesso à Série A. Então é muito importante não só o time em campo entender isso, mas os torcedores também entenderem isso. Inclusive ontem tive um debate com alguns amigos de um grupo do Remo, né, justamente sobre isso, para a gente chamar o torcedor para campo, para a gente fazer uma campanha positiva e depois do jogo a gente vê o que a partida ofereceu para a gente. Se o Remo ganhar é festa, se o Remo perder jogando mal, as críticas vão acontecer, mas durante o jogo tem que ser apoio, tem que ter os 90 minutos de apoio ali. É muito importante isso, porque às vezes em uma bola a gente pode decidir o jogo, tanto a favor como também contra. Então é muito importante esse apoio, os 90 minutos. Claro que apoio nunca faltou do Fenômeno Azul, que tem a maior média de público desde o Campeonato Brasileiro da Série B, e sábado não será diferente, casa cheia mais uma vez. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre esse dilema, né, que estão dizendo aí na torcida, de que o Remo tem que vencer o Botafogo e tem que secar a Chapecoense. Mas para secar a Chapecoense tem que torcer pelo rival, né? O rival que vai enfrentar a Chapecoense no próximo domingo lá na Arena Condá. E cara, eu vou falar uma coisa muito simples para vocês. Em hipótese alguma na minha vida eu vou torcer pro Paysandu, cara. Nem hipótese nenhuma. Tá? O Remo tem um turno inteiro pela frente ainda. O acesso não vai ser definido nesse final de semana. Então o Remo tem que fazer a parte dele. O Remo tem que vencer o seu jogo. Se a Chape tropeçar, maravilha. Se a Chape não tropeçar também, a gente não vai estar nem um pingo aqui triste, né, no próximo domingo, se isso acontecer. Mas o mais importante é o Remo vencer o Botafogo no próximo sábado. Não tem negociação alguma, nem que seja de 1 a 0, nem que seja com gol contra. O Remo tem que vencer
a equipe do Botafogo, e depois do jogo a gente vai conversar sobre a partida, sobre as circunstâncias do resultado, né? Mas o Remo tem que fazer a parte dele, não adianta ficar pensando na Chapecoense e o Remo não tiver feito a parte dele ainda, obviamente no próximo sábado contra a equipe do interior de São Paulo. Bom, agora eu quero conversar com vocês sobre o mercado da bola. Você já sabe que o Felipe Viseu deixou o clube do Remo, né? Rescindiu o contrato com o Leão Azul ontem e foi lá pro futebol peruano, e agora o Remo está em busca de um novo centroavante. Ontem à noite a gente comentou aqui no vídeo de que o executivo de futebol do clube do Remo, o Marcos Braz, tinha viajado para o Rio de Janeiro justamente para negociar com o novo camisa 9 do Leão Azul. Essa informação foi trazida pela Rádio Clube do Pará através do Paulo Cacheado. E ontem, logo depois que a gente postou o vídeo, começaram a surgir os nomes, né, pessoal? Surgiram os nomes de 2 jogadores aí que, segundo as informações do DOL, da imprensa aqui de Belém, estão uma espécie de negociação, estão tratando aí negociação com o clube do Remo. O primeiro deles é o Matheus Peixoto, tá? Centroavante de 29 anos, que tem passagem aí pelo Bragantino, Sport, Ceará, Ponte Preta, Juventude, e o último time dele aqui no futebol brasileiro foi o Atlético Goianiense em 2023. E nas 2 últimas temporadas ele esteve no futebol japonês, no Júbilo Iwata, lá do Japão, onde nos 2 últimos anos ele marcou 15 gols, tá? Inclusive em 2025 ele marcou 8 gols pelo Júbilo Iwata. Eu, sinceramente, galera, não acompanhei por muito tempo, aliás, acompanhei muito pouco da carreira do Matheus Peixoto jogando no Brasil, tá? Então, eu ainda vou pesquisar melhor para falar sobre ele, mas eu particularmente conheço muito pouco desse jogador. E pelos números aqui que ele tem na carreira, são números bem modestos, assim, de gols. O ano depois do futebol japonês, né? Antes do futebol japonês, perdão. O ano que ele mais marcou gols foi em 2021, aqui no futebol brasileiro, pelo Juventude, onde ele marcou em 27 jogos 12 gols, tá, pessoal? Em 2021, há 4 anos atrás. Em 2019, pelo Bragantino, um ano que o Bragantino foi campeão da Série B, ele marcou 10 gols na Série B do Brasileirão de 2019. Mas repito, é um jogador que eu pouco conheço e que está aí há 2 anos seguidos no futebol japonês. O outro jogador que também pintou aí como possível negociação para o clube do Remo é um nome que sinceramente eu gostei muito, tá? Me empolguei inclusive quando eu vi, porque é um jogador aí que fez sucesso recentemente na própria Série A do Campeonato Brasileiro, mas que nos últimos anos também perdeu um pouco de espaço em times titulares, mas tem uma razão muito importante, que é o Mastriani, Gonzalo Mastriani, de 32 anos, centroavante uruguaio, pessoal. Ele que atualmente está no Botafogo, tem jogado pouco por lá, é verdade, né? O Botafogo tem um elenco muito caro, muito bom, e ele tem jogado pouco. Fez 1 gol em 2025, tem 13 partidas aí pelo time do Botafogo. Ele está emprestado pelo Atlético Paranaense ao Botafogo, né? Ou seja, o Atlético não quis contar com ele na Série B do Campeonato Brasileiro. E ano passado ele esteve na Série A jogando pelo Atlético e marcou por lá 16 gols em 47 partidas. Em 2024 também ele passou pelo América Mineiro, onde lá ele marcou 6 gols. E em 2023, no ano que o América estava na Série A, eu lembro muito bem desse ano, porque o América tinha um time muito ruim e o Mastriani se destacou muito. Em 2023, ele marcou 21 gols pelo América em 42 jogos. E assim, não é um jogador, um centroavante paradão, aquele cara que fica só esperando a bola, é um cara que se movimenta bastante, né? Mas eu acho uma negociação, obviamente, mais difícil do que a negociação com o Matheus Peixoto, tá? Mas não é impossível. Inclusive o Marcos Braz, por estar no Rio de Janeiro, acredito que ele esteja conversando com o staff do Botafogo e do atleta para tentar uma negociação, já que o Mastriani lá no América não está jogando tanto como jogava, né? Ou perdão, no Botafogo não está jogando tanto como jogava no América, jogava no Atlético Paranaense. Então, talvez uma proposta aí para o jogador voltar a atuar de uma maneira mais convincente, digamos assim, uma maneira mais frequente, ele possa fechar com o Leão Azul Paraense. Mas é um nome que me agrada, tá, pessoal? É um nome que me agrada, do Mastriani, centroavante uruguaio, muito bom jogador, tem passagem também pelo futebol equatoriano, futebol uruguaio, futebol mexicano também. É um jogador bem interessante e pode estar fechando com o clube do Remo aí nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas. Vamos aguardar.
Quero muito saber a opinião de vocês sobre esses nomes que eu trouxe agora aqui, tanto do Mastriani como também do Matheus Peixoto. E claro, quero muito saber a opinião do Fenômeno Azul aí nos comentários. Deixa o teu like, verifica a tua inscrição, comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!